Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha, notícia de última hora, uma foto do possível atirador que matou o ativista Charlie Kirk acaba de ser divulgada pelo FBI. Vamos conferir a imagem. O FBI divulgou uma foto de um homem que pode ser suspeito da morte de Charles Kirk usando roupas escuras, boné e óculos de sol. Agentes afirmam que o criminoso, por ter aparentemente a idade de um universitário, havia se misturado com facilidade entre os estudantes da instituição. No dia seguinte ao assassinato do ativista conservador Charles Kirk, autoridades do estado de Utah, nos Estados Unidos, e o FBI montaram uma força-tarefa para localizar o atirador. Segundo o FBI, o atirador fugiu para uma área residencial ao lado da universidade. O disparo foi feito de cima de um telhado contra Kirk, que acabou morrendo. Oh my God! Go, run, run! A polícia afirma que encontrou a arma do crime, um fuzil de alta precisão, em um bosque próximo. No momento do atentado, Kirk fazia um evento com cerca de 3.000 estudantes. Segundo a agência de notícias Reuters, o ativista foi perguntado sobre violência armada segundos antes de ser baleado. 2 pessoas chegaram a ser detidas na quarta-feira, mas foram liberadas pelas autoridades após serem interrogadas e não haver conexão constatada com o atirador. Oh my God! Go, run, run! Segundo especialistas, como o suspeito não foi preso ainda na quarta-feira, as buscas viraram uma espécie de corrida contra o tempo, porque quanto mais demora para as autoridades localizarem o homem, mais longe ele pode ir e mais difícil as buscas se tornam. E o Código de Defesa do Consumidor completa hoje 35 anos. Um estudo revelou como o consumidor brasileiro tem conhecimento e utiliza seus direitos. No dia em que o Código de Defesa do Consumidor completa 35 anos, uma pesquisa revelou que as regras são conhecidas atualmente por 86% da população. O levantamento foi realizado pelo Colegiado Nacional de Procons Estaduais entre os dias 2 e 9 de setembro, com 1.252 participantes de todas as regiões do país. A consulta mostra que 68% já tiveram algum problema ao comprar um produto ou serviço nos últimos 2 anos e 31% não enfrentaram nenhuma dificuldade. Dos que tiveram problema, 38% conseguiram resolvê-lo totalmente com a empresa ou fornecedor. Além disso, 19% resolveram apenas parcialmente e 41% não conseguiram resolver a questão diretamente. Cerca de 58% dos entrevistados já utilizaram plataformas digitais públicas ou privadas para registrar queixas de produtos comprados. E dos que conhecem o código, 84% consideram a legislação muito importante para a proteção do consumidor. De acordo com o Colegiado Nacional de Procons, os números mostram que o brasileiro está atento aos seus direitos e valoriza os mecanismos de proteção ao consumidor. O Código de Defesa do Consumidor foi instituído em 11 de setembro de 1990 e reúne a legislação que protege os direitos dos consumidores, regulamentando a relação entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços. Bom, agora vamos fazer o nosso giro de repórteres pelo país para saber o que é notícia nesta quinta-feira. Olha, por falar em Código de Defesa do Consumidor, que a gente estava vendo agora, um ambulante, olha só, ele cobrou R$400 de uma turista chilena por uma porção de camarão. O homem acabou sendo detido pela polícia. E o Anderson Nascimento vai contar essa história. Agentes da Operação Segurança Presente de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, prenderam nesta última quarta-feira um ambulante suspeito de aplicar um golpe em uma turista chilena. Segundo o relato da vítima, ela pagou cerca de R$400 por uma porção de camarão, valor esse muito acima do praticado na região, após receber as características do suspeito repassadas pelo 19º Batalhão de Polícia Militar. A equipe da base
base de Copacabana e o batalhão iniciaram as buscas pela orla e região. O homem foi localizado e detido pelos agentes. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo, onde foi autuado por estelionato. Que camarão caro, não é mesmo? E olha só, câmeras de segurança gravaram o momento em que um motoboy bate na mureta de um túnel em Santa Catarina. Ele teria dormido enquanto pilotava a moto e acabou morrendo, infelizmente. Veja os detalhes agora com a Michele Veiga. E uma imagem muito chocante está chamando a atenção nas redes sociais essa semana, quando um motociclista de 30 anos acabou colidindo com um muro no túnel Antonieta de Barros, na capital, Florianópolis, aqui em Santa Catarina. O acidente por si só já é trágico, mas a Polícia Rodoviária Federal constatou em imagens de segurança ao longo do trajeto que ele possa ter dormido na direção. Essa é uma situação que chama muita atenção, até porque, de acordo com as informações, ele que teve a identidade preservada, ele tinha saído do trabalho. O acidente aconteceu por volta da 1h40 da manhã e a Polícia Rodoviária Federal que atendeu o caso, quando chegou com a equipe do SAMU, o motociclista já estava sem vida, mas constatou em câmeras de segurança que ele bocejou algumas vezes durante o trajeto, mesmo estando com capacete, como ele estava com aquele capacete um pouco mais aberto, deu para perceber. Então, portanto, a previsão ou então a possibilidade de que ele tenha dormido na condução dessa motocicleta. E isso fica o alerta que essa combinação também de sono e direção não combinam. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, esses acidentes são mais comuns do que parece. Saída de pista, batidas na traseira de veículos ou então até em muretas, com menos danos, mas que pode, como nesse caso, ocasionar inclusive a perda da vida. O importante é não usar os veículos como armas numa condução. Beber não dirige, se tiver com sono, também não. E olha, neste Setembro Amarelo, que é o mês de combate ao suicídio, o Ministério Público do Trabalho lá do Mato Grosso do Sul realiza uma ação para alertar as empresas sobre o problema. Quem vai trazer as informações para a gente agora é a Gabriela Andrade. As concessões de benefícios previdenciários a trabalhadores por doenças relacionadas à saúde mental mais do que dobraram na última década no Brasil. A quantidade de auxílios-doença passou de pouco mais de 202 mil para quase 462 mil no ano passado. Para se ter uma ideia da dimensão desses dados, são quase 30 milhões de dias perdidos porque os trabalhadores precisaram ser afastados devido ao estado de saúde. Os dados do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, foram computados pelo Observatório do MPT, o Ministério Público do Trabalho. Aqui em Mato Grosso do Sul, a Procuradoria tem aproveitado o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, para alertar sobre a necessidade de prevenção e responsabilidade dos empregadores diante desses números. Cansaço extremo, exaustão, sensação de que o trabalho consome mais do que oferece, estão relacionados ao adoecimento no ambiente laboral. Em algumas circunstâncias, pode acontecer também como resultado do assédio moral, seja entre superiores e subordinados, colegas de mesmo nível hierárquico ou até mesmo de subordinados em relação aos chefes. Além de consequências jurídicas sérias, o assédio ainda pode levar ao adoecimento psicológico da vítima e até a ideações suicidas. É por isso que profissionais da saúde também têm alertado em diversos eventos neste mês para que tanto gestores, colegas de trabalho quanto a família estejam atentos aos sinais para que possam oferecer apoio. Os principais sinais, que a gente pode evidenciar são as alterações de comportamento, as alterações de humor, a de sono também, e algumas falas que são repetidas, Normalmente eu quero sumir, eu vou deixar vocês em paz, eu gostaria de dormir e não acordar mais. Então existem algumas frases que são de alerta, Principalmente se houve uma tentativa anterior, Nesse sentido. A gente está mergulhado em uma cultura de felicidade, principalmente nas redes sociais, Em que muito se fala sobre ser feliz e estar fazendo coisas maravilhosas, mas o tabu ele ainda existe e é necessário falar e realmente evitar os mitos que estão envolvidos nesse tema. É fundamental porque você
você quebra o tabu, diminui o estigma e fala abertamente que o suicídio ele tem como ser prevenido quando você rompe o silêncio da sua dor, da sua angústia e procura tratamento. Nós precisamos entender que o suicídio pode ser evitado quando nós temos uma rede de apoio de psicólogos, psiquiatras, família e principalmente não julgar e não condenar essa pessoa. No acolhimento, a família ela tem um papel fundamental de ser base de uma pessoa com grande sofrimento psíquico, vergonha, medo e principalmente quando envolve criança e adolescente, romper o silêncio do bullying, da violência e do medo. A vergonha muitas vezes que acontece. Então a família é fundamental nesse trato, principalmente um acolhimento sem julgamento. É importante lembrar que a norma regulamentadora número 1, a NR1, foi atualizada este ano para obrigar as empresas a incluírem no plano de gerenciamento de riscos fatores como estresse, assédio moral e sobrecarga mental, ao lado de riscos físicos, químicos e biológicos. A norma entrará em vigor para fiscalização a partir de maio de 2026. Olha, vamos voltar para o Rio de Janeiro, onde 2 homens se arriscaram para saltar de paraquedas, olha só, de cima da estátua do Cristo Redentor. Eles não tinham autorização para esse salto. Vamos ver as imagens e a história novamente com o Anderson Nascimento. Um homem invadiu o monumento do Cristo Redentor na manhã da última quarta-feira e realizou um salto de paraquedas a partir da mão direita da estátua. O ato, considerado crime contra o patrimônio cultural, está sendo investigado pela Polícia Civil. O salto foi realizado na modalidade conhecida como base jump, quando é feito a partir de um ponto fixo, muitas vezes de alturas baixas, quando o risco é aumentado. O vídeo foi gravado por um guia turístico que disse não conhecer o homem que realizou a ação e nem ter a ciência de que o salto era irregular. A ocorrência foi registrada pelo Santuário Cristo Redentor na 7ª Delegacia de Polícia em Santa Teresa. A Polícia Militar foi acionada logo após o salto. Já a Polícia Civil informou que solicitou as imagens das câmeras de segurança do santuário e determinou a realização de perícia no local para ajudar a identificação dos 2 autores que participaram da ação ilegal. Olha, nós vamos dar um tempo agora no Giro de Repórteres para ver imagens ao vivo do Supremo Tribunal Federal em Brasília e atualizar as principais informações do 5º dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados por tentativa de golpe de Estado. A sessão foi retomada hoje às 14 horas com o voto da ministra Carmen Lúcia. E até agora o placar está 2-1 para a condenação do ex-presidente e a maioria será formada com 3 votos. Faltam ainda a ministra Carmen Lúcia e o presidente da primeira turma do STF, o ministro Cristiano Zanin. Vamos ouvir então um pouco da sessão que está acontecendo neste momento. Neste caso, nós tivemos prática de crimes, os atos são pensados, planejados e executados para uma radicalização social e política que adensa um ambiente de instabilidade política. Volto ao que ensina a professora Heloísa. Este ambiente de crise é propício, é quase necessário para que se tenha um golpe de Estado em condições de manter aquele que chega ao poder ilegitimamente a se sustentar. E aqui essa ideia é uma ideia um pouco do Maquiavel, que chegar ao poder é fácil, se manter nele é que é difícil. E é por isso mesmo que o golpe de Estado... Então a gente viu aí imagens e um pouco da fala da ministra Carmen Lúcia. A RIT mostra a notícia enquanto ela acontece. E olha, esse julgamento, né, tem atraído a atenção de todo o país. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Frederico Afonso, que é especialista em Direito Constitucional. Boa tarde, professor Frederico. Seja muito bem-vindo, sempre um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde à nossa audiência. Professor, a gente ouviu um pouquinho aí da Carmen Lúcia, mas já deu para ter uma ideia, né, do que a gente deve esperar do voto da ministra. Você acredita que ela deve formar maioria pela condenação? Acredito, Kleber. Eu acredito que sim. A professora Carmen Lúcia, né, assim como
o professor Fux, então são professores consagrados, né? É interessante o voto do ministro Fux ontem abriu, com o perdão do trocadilho, tantas divergências, né? E quando nós conversávamos antes de entrar ao ar, eu pegava um pouquinho da própria biografia do ministro Fux, tão debatida ontem, né? Que ele está aí na nossa imagem, como é uma questão extremamente interessante, né? O Fux, já chegando a Carmen Lúcia, vem numa carreira do Ministério Público de poucos anos, passa na magistratura em primeiro lugar no início da década de 80, chega ao cargo do segundo grau como desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é nomeado como ministro do Superior Tribunal de Justiça em 2001 e depois, em 2011, como ministro da atual Suprema Corte, ou seja, agora em fevereiro ele fará 15 anos como ministro da Suprema Corte, tendo já sido presidente do próprio STF. Por que eu fiz essa regressão, Kleber? Eu acho complicado, como eu tenho visto aí, como a gente conversou ontem aqui, né, fora do ar por óbvio, como eu já havia adiantado que aconteceria exatamente o que está acontecendo, inclusive aqui no nosso jornal, né? Até anteontem, falar mal de qualquer ministro era um atentado à instituição. Aí ontem todo mundo não, uma boa parte, né? Criticando de uma forma contundente o ministro Fux, aí não era mais crítica, né? Então é interessante quando a gente pensa no notável saber jurídico, né? Uma das exigências para compor aí, para ser ministro da Suprema Corte, além de ter mais de 35 anos, ser brasileiro nato, mas o notável saber jurídico, né? As pessoas podem mudar de opinião. A ministra Carmen Lúcia, ela mudou de opinião várias vezes nos últimos anos, para surpresa. Eu, como constitucionalista aí de mais de 25 anos, fiquei muito surpreso, tinha uma admiração no passado muito grande pela ministra Carmen Lúcia como professora, como técnica, né? E já no meados aí de 2022, quando ela corrobora uma interrupção na liberdade da própria imprensa, de comunicação de determinado canal de TV, né, corroborando aí por uma série de questões como medidas excepcionais, caiu muito ali na minha visão de constitucionalista, como ela tinha. Então, infelizmente, Kleber, ficou isso, né? O Supremo, ele ficou hoje essa questão de fla-flu, né? O ministro Fux deu uma aula, aí veio alguns colegas ontem, alguns advogados, né, falando que ele praticou um desserviço, mas o colegiado tem disso, né? A possibilidade de você divergir, e foi isso que ele fez, e fez num voto alongado, um voto descritivo, minucioso, né? Do qual corrobora muito aí a defesa, principalmente do doutor Celso Vilardi, que é o advogado do presidente Jair Bolsonaro, né? Então, a ministra Carmen Lúcia deve acompanhar, talvez uma divergência ou outra lá na frente, no quantum da pena, mas deve acompanhar o relator e também aí boa parte do voto do ministro Flávio Dino. Frederico, eu quero dizer, né, que a sua previsão acaba de se confirmar. Enquanto você respondia a minha pergunta, a ministra Carmen Lúcia anunciava o voto dela pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e todos os demais réus. Portanto, o STF acaba de formar maioria para a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí eu pergunto para você, ontem você citou muito bem esse voto do ministro Luiz Fux, que foi alongado e foi detalhado. O que ele pode representar agora para a defesa mediante a essa formação de maioria que acaba de ser anunciada? Olha, Kleber, tudo, né? A gente pode ter aqui alguns tipos de embargos, né? Questionando alguma questão de outros votos dos ministros. A defesa pode tentar levar essa questão para o próprio plenário, dependendo das eleições, uma questão agora imediata, uma questão imediata agora, dependendo das eleições, dependendo do que acontecer nos próximos meses, a gente pode ter uma recomposição dos ministros. O voto do ministro Fux, ele ainda vai ter repercussão durante muito tempo, né? Até mesmo quando as questões estiverem mais tranquilas, você pode ter uma questão de revisão criminal lá na frente, entendeu? Então, muito se comenta, né, da própria saída do presidente Luiz Roberto Barroso agora,
em setembro, né? Não é obrigatório. Pela norma, eles têm a obrigação de sair aos 75 anos, ele anteciparia aí sua própria saída, é claro, né? Sendo indicado pelo atual presidente, deve ser na mesma linha, que é ruim essa minha fala, né? Na mesma linha. A linha tinha que ser única do notável saber jurídico, né? Então, tem muitos ali que é muito questionável essa questão do notável saber jurídico. Mas o voto do ministro Fux vai ser toda a base da defesa para tudo dos condenados doravante. Agora, extrapolando um pouco a área jurídica, que é a sua especialidade, e indo para a política. Politicamente, os argumentos do ministro Fux também podem ter influência na proposta de anistia que está sendo discutida no Congresso? É impressionante, Kleber, como que a gente vê essa oscilação, né, do clima dentro do Congresso Nacional, né? Então, você vem de um 7 de setembro no domingo, né, com uma fala bastante contundente, bastante pontual, da qual acompanho da fala aqui do nosso governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e aí você reacende essa questão por parte ali da oposição no Congresso, principalmente na Câmara dos Deputados. Aí o voto do ministro Flávio Dino na nossa tela, na terça-feira, deu uma arrefecida nessa questão. Aí o voto do ministro Fux ontem reacende, né? Eu acredito que é direito do Congresso de discutir isso, de pontuar. Juridicamente não é algo tão simples, sabe, Kleber? Eu tenho uma visão um pouco diferente aí da maioria sobre a questão da anistia na condenação eventual do atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Eu penso que não caberia a anistia. A grande questão é que o processo, a meu ver, como advogado, como professor, tem muitas falhas, né? Como um colega estava discutindo comigo ontem, falou exatamente assim, ele falou, poxa, Fred, mas é difícil de você realmente ter a confirmação desse crime. Eu falei, olha, extra autos é difícil, mas depois que fez a coisa julgada, que depois que você tem aí as sentenças, as decisões, os votos de cada ministro, querendo ou não querendo, mesmo que com uma série de falhas, principalmente processuais, você vai ter um processo condenatório, como você mesmo já adiantou na matéria aqui, na minha opinião, vou adiantar então o futuro por 4-1, né? Mas eu acredito sim que vai ter uma discussão, mas isso vai acabar passando pelo próprio Supremo e dificilmente, como o próprio decano já adiantou, o ministro Gilmar Mendes, que também é um constitucionalista e consagrado, dificilmente isso vai ter o condão da Suprema Corte, ou seja, ganhar a batalha, mas não ganhar a guerra, né? Pode até ser que passe alguma coisa no Congresso. Dentro do Senado já há uma resistência ainda maior de ser pautado isso, mas que passe no Congresso terá um outro obstáculo perante a própria Suprema Corte. Professor, temos mais 1 minuto e eu queria que você repercutisse rapidamente uma questão que também vem sendo bastante discutida sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, onde ele deve cumprir a pena caso, como foi confirmado aí a maioria. Os advogados de defesa podem até pedir a continuidade da prisão domiciliar, mas você acredita que vai acontecer o quê em relação ao cumprimento da pena? Sabe, a gente vive um novo devido processo legal, eu sou maldoso, a gente fala que a gente vive um novo devido processo mais ou menos legal, ou mais ou menos também processo, né? Você tem precedentes que ele não iria para um presídio comum, é um capitão da reserva, ficaria talvez aí em alguma instalação do Exército Brasileiro, a sua condição de saúde, longe de ser o ideal, tem uma fragilidade. Temos um precedente recentíssimo do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Eu acredito que em realmente corroborando uma condenação com uma pena que imponha o regime fechado, ele vai ter o amparo aí do que a gente chama da questão da idade, da questão da saúde, uma questão que a gente chama de uma pena humanitária, entre aspas, e talvez então seja o ideal que ele fique numa prisão domiciliar, né? Até que algo diferente possa acontecer no futuro.
Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o professor Frederico Afonso, que é advogado especialista em direito constitucional. Professor, mais uma vez, muito obrigado por essa aula que você deu aí para os nossos telespectadores. Eu quem agradece, Kleber. Um abraço, bom jornal. Grande abraço. Bom, excepcionalmente hoje a gente não vai apresentar o quadro de esportes, mas você acompanha todas as informações no jornal das 18h30. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e você que não está na Rede TV, fique agora com a sua programação local. Você que está na Rede TV, fique agora com o programa Consulta ao Doutor e com ela, Dani Paris. Ótima tarde e até mais.